Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo e exalto, bendigo o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, pelos cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Gratidão ao Senhor sempre por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós, amém? Eu quero já deixar uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, no versículo 3, diz: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A Bíblia diz que o povo de Jerusalém havia sido levado cativo pelo exército babilônio. E agora já haviam se passado muitos anos, que aquele povo estava lá no cativeiro. Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro, porque Deus queria tratar com aquele povo. Mas agora vai chegar na cidade de Suzã alguns homens, eles vão de Jerusalém, eles vão ter com Neemias. Nós vamos ver que Neemias, ele fazia parte do povo judeu, mas ele estava numa situação boa, numa posição confortável, porque Neemias, ele trabalhava dentro do palácio do rei Artaxerxes. Neemias, ele era copeiro do rei, ele tinha a função de cuidar ali de tudo aquilo que era servido para o rei, cuidar do vinho, quando ia servir algo para o rei, ele provava antes, para que o rei não corresse o risco de ser envenenado. E agora vão chegar alguns homens e vai começar a dizer para Neemias: Jerusalém está numa situação lamentável, uma situação ali de muita tristeza, porque Jerusalém, ela sempre teve ali os seus muros em volta dela. E aqueles muros, quando o exército de Babilônia levou o povo cativo, eles atearam fogo em tudo, aquilo estava tudo destruído. E até agora ninguém havia reconstruído nada lá em Jerusalém. E aqueles homens vão contar tudo para Neemias, como que estava a situação lá. As pessoas que haviam sido deixadas naquele lugar, elas estavam passando por muito sofrimento, muita humilhação naquele lugar. Porque era humilhante estar ali. Porque as pessoas zombavam daqueles que viviam ali. Eles estavam ali sem nenhuma segurança, por falta de muros. E todos eles estavam vulneráveis aos seus inimigos, porque todos entravam a hora que queriam, fazer o que queriam ali naquele lugar. Eles não tinham mais, eles não tinham segurança mais ali. E eles estavam numa situação de miséria. Um povo que era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, agora estava numa situação deplorável ali. E Neemias, quando fica sabendo daquilo, ele vai se entristecer, ele vai chorar muito. A Bíblia diz que ele chora. Nós vamos ver que Neemias poderia olhar para tudo aquilo, aquela situação, ele poderia dizer: o que eu tenho com isso, o que eu posso fazer, Porque Neemias, ele estava bem ali. Ele estava a quilômetros e quilômetros de distância de Jerusalém, Ele não precisaria se preocupar com aquela situação. Mas ele sentiu, porque ele fazia parte daquele povo de Israel, E ele queria fazer algo. Ele sentiu no seu coração que ele precisava fazer algo para aquele povo, para aquele lugar. Lá em Jerusalém estavam enterrados já os pais de Neemias. E ele pediu um direcionamento para Deus. Ele orou para que Deus desse um direcionamento para ele. E após isso ele foi se apresentar diante do rei. E a Bíblia diz que Neemias, ele estava com um semblante abatido quando ele se apresentou ao rei. E ele não poderia se apresentar assim. Neemias estava sempre alegre, sempre sorrindo. E o rei o conhecia. O rei sabia quem era Neemias na presença dele. Porque Neemias estava há anos ali já, servindo ao rei. E quando ele se apresenta com aquele semblante triste, o rei já logo pergunta: o que é que você tem, Neemias? O que aconteceu para você estar assim? E Neemias, ele vai falar, porque ele tinha já uma certa intimidade ali com aquele rei. Ele pôde falar tudo aquilo que estava se passando
o que havia acontecido lá com o seu povo, né? Que os muros de Jerusalém estavam no chão, que o seu povo, aqueles que estavam lá estavam sofrendo, né, com aquela situação. E o rei disse: o que é que eu posso fazer por você? E então Neemias pede para que o rei, né, desse condições para que ele fosse, liberasse ele ali do seu serviço, para que ele fosse até Jerusalém. Porque ele queria ir lá fazer algo para aquele lugar. Ele queria reconstruir os muros daquela cidade. Nós vamos ver que pessoas já tinham até tentado reconstruir os muros de Jerusalém, mas ninguém conseguiu, ninguém teve bom êxito. Mas Neemias agora, ele quer fazer isso. E o rei vai dizer para Neemias: você pode ir, eu te dou um tempo, eu te dou um prazo para você ir lá, para você estar à frente dessa obra. O rei, ele deu tudo que Neemias precisava. Ele deu cartas para que quando Neemias passasse nas fronteiras, né, até chegar em Jerusalém, né, ele poderia apresentar essas cartas para os governadores, né, para que ele pudesse ter ali o apoio de todos os governadores. Ele precisava daquela carta do rei. E ele foi. Neemias foi, teve bom êxito até chegar lá em Jerusalém. Nós vamos ver que nós também, nós podemos lutar, nós podemos reconstruir muitas vezes aquilo que está caído, aquilo que está destruído nas nossas vidas. Nós não precisamos desistir. Muitas vezes nós achamos que o caminho mais fácil é desistir, mas o Senhor, Ele nos dá condições de reconstruirmos, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele nos dá condições. Nós temos cartas de Deus, a palavra do Senhor, contém muitas cartas para nós podemos ser guiados, direcionados por essas cartas que o Senhor deixou para nós. Aqui está a nossa direção, nós não precisamos desistir de nada. Talvez desistir de um casamento que está desmoronando, talvez desistir de um ministério, talvez você diz: o meu ministério não flui, eu já tentei, eu vou desistir, eu vou deixar para lá. Essa situação com o meu filho, nós não precisamos desistir, nós podemos ir e reconstruir. Nós podemos lutar, porque nós temos o Rei conosco, o Rei dos Reis está conosco. Aleluia, nós não precisamos, né, desistir de nada. O Senhor, Ele nos direciona sobre aquilo que nós devemos fazer, sobre como nós devemos lutar. Assim fez Neemias, ele foi até Jerusalém, né? Ele teve condições, ele teve ali os materiais que ele precisava para reconstruir os muros. E quando Neemias chegou lá, né, ele tinha uma escolta, ele tinha homens ali, oficiais do exército, porque o rei mandou com ele oficiais para que fossem o acompanhando. E quando ele chegou lá, ele ficou vistoriando, ele ficou olhando, né, olhou em volta daqueles muros, o que é que ele poderia fazer, como é que ele ia fazer aquela grande obra, como é que ele ia, né, começar a reconstrução de tudo aquilo ali, quem é que ele iria chamar para o ajudar naquela obra. E a Bíblia diz que ele, né, com outras pessoas que Deus colocou para o ajudar, ele começou a reconstrução daqueles muros ali. E Neemias ia reconstruindo, né? Aí se levantaram alguns homens. A Bíblia diz que se levantaram Tobias, Sambalate e Gesem para poder impedir Neemias de continuar. Eles não queriam. Nós vamos ver que eles eram governadores ali vizinhos, né? Ali por perto de Jerusalém. E eles estavam lucrando, eles estavam felizes com aquela situação. Jerusalém ali toda, né, destruída, cheia de escombros, né? Tudo queimado. Eles estavam contentes com aquilo e eles se levantaram. E eles vieram até Neemias e começaram a tentar fazer com que Neemias parasse. Eles começaram a dizer: o que é que vocês estão fazendo? O que vocês acham que vão fazer aqui? Eles começaram a desacreditar que Neemias poderia reconstruir tudo ali. Começaram a tentar colocar ali empecilhos para que aquela obra não fosse adiante. Mas Neemias,
Neemias sabia quem é que estava com ele. Neemias tinha o aval do rei. O rei estava apoiando Neemias em tudo. E ele disse, não, eu vou continuar com essa reconstrução. Eu vou continuar com essa obra. É uma grande obra que eu estou fazendo, eu não posso parar. Eles queriam que Neemias parasse, queriam distrair Neemias de todas as formas. Diziam, desce aqui, vamos fazer tal coisa. Vamos nos distrair, vamos nos divertir, Neemias. Eu tenho uma coisa que... Neemias disse, não, eu não posso. É uma grande obra e eu preciso seguir em frente. Eu preciso ir até o fim dessa obra. Glória a Deus por isso. A obra que o Senhor tem nas nossas vidas, a obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para terminar. Sempre nós vamos encontrar empecilhos, sempre vai vir alguém ou vai acontecer algo para que nós desanimemos, para que nós paremos, para que nós olhemos para tudo aquilo e digamos, não tem mais como. Isso aqui está tudo acabado, está tudo destruído. Como que eu vou reconstruir isso? É melhor deixar para lá, é melhor, ir para outra situação e deixar isso de lado. Se nós tivermos a plena certeza, a convicção de quem é que está conosco, de quem é que nos autorizou a fazer essa obra, de quem foi que começou a boa obra em nós, saber que Ele é fiel, que Ele é poderoso para terminar, nós não vamos desistir. Por mais que muitos olharem e não derem crédito para nós, Porque quando olha talvez uma situação na nossa vida, a pessoa fala, o que é que você vai fazer com isso? Isso não tem mais jeito. Neemias, se ele fosse olhar para aquela situação ali, ele iria dar ouvido para aqueles homens, ele iria parar, porque era triste a situação dos muros de Jerusalém. Era triste a situação como estava tudo ali. Mas ele não deixou que aqueles homens o parassem, ele continuou. Ele estava firme, Ele estava firme no seu propósito e ele continuou. Ele foi até o fim. Neemias conseguiu, com a ajuda daqueles que estavam o apoiando, com a ajuda daqueles que estavam do lado dele. Neemias encorajava aqueles que estavam com ele para que eles não parassem. E eles foram até o final, até que conseguiram, colocaram o muro novamente da forma que estava, colocaram ali as portas nos muros e voltou a ser como era antes. E a Bíblia vai dizer que aquele povo de Jerusalém, eles ficaram tão felizes com Neemias, com aquela obra que ele fez, uma obra que ninguém conseguiu realizar. Neemias conseguiu colocar, novamente ali a cidade da forma que era, conseguiu ajudar aquelas pessoas a se reerguer, a começar tudo novamente, Agora, aquele povo quis colocar Neemias ali como governador sobre eles, sobre aquele lugar. Neemias, que era o copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei, era um homem de confiança, mas agora ele ali se tornou o governador naquele lugar. Glória a Deus. Neemias ficou por 12 anos ali como governador em Judá, a Bíblia vai nos dizer. E depois de 12 anos, ele voltou lá a ter com o rei lá, que era do Império Babilônio lá. E Neemias teve com o rei e depois ele voltou novamente para Jerusalém, porque Deus era com ele. Aleluia, se Deus é conosco, nós não precisamos temer, nós não precisamos temer os levantes, nós podemos seguir em frente, mesmo que aquilo que a gente está fazendo muitas vezes parece que é insignificante, mas para o Senhor tem relevância. Tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, que Ele confia em nós, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos seguir adiante, não deixar que nada nem ninguém nos pare, ter certeza da vitória, ter certeza que no final o Senhor nos aguarda com a vitória para nos entregar. Assim como Ele fez na vida de Neemias, Ele fará conosco também. Então que nós sigamos adiante,
que nós não olhemos para a situação, que nós não olhemos para aquilo que está no chão, não olhemos para os escombros que estão no chão, mas olhemos para o nosso Deus, olhamos para o Rei dos Reis, aquele que pode todas as coisas, aquele que está conosco, aquele que está na nossa retaguarda, está olhando por nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele está com os seus olhos como chama de fogo sobre as nossas vidas, cuidando, vendo tudo que nós passamos, vendo o nosso choro, vendo o nosso sofrimento, sabendo as batalhas que nós enfrentamos muitas vezes. O Senhor conhece todas as coisas, tudo que acontece conosco. E Ele nos dá condições de lutar, Ele nos dá condições de vencer, Ele nos dá condições de chegar até a reta final, até o lugar que Ele preparou para nós. Então que nós prossigamos firmes na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que essa palavra possa ter relevância para você, que essa palavra possa falar contigo, trazer alento aí para o seu coração, que seja aquilo que você estava precisando ouvir do Senhor, para que Ele te dê força, para que Ele te dê ânimo, para que você não pare, para que você não deixe nada para trás, mas que você continue avante, para que o Senhor te leve até o lugar que Ele preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?